Embaixo dessas árvores fica uma linha imaginária que divide a agonia da esperança, a espera da chegada, divide a realidade do sonho real. No Brasil, as fronteiras iluminaram-se para o oeste. O que era sem cor, ganhou a luz, ganhou socorro. Ganhou som de turbina, da atenção. Ganhou cidadania. Ficou fácil pronunciar. Cidadania. Tudo junto, nunca separado. Tem gente que chama de cidadania, mas pode chamar pelo nome inteiro. Correio Aéreo Nacional. Para toda essa gente, para toda a nossa gente, evocamos o apelido CAN. O primeiro voo eu fiz, meu copiloto foi o Vanderlei. Nós pegamos um vento muito forte, foi um voo direto, e o avião era muito leve, e chegamos à noite. E eu resolvi aterrar no hipódromo, chamado Prado da Moca. Aterrei, e no dia seguinte o avião levou voo para o campo verdadeiro, que era no campo de Marte, ao lado do rio Tietê. Até era fácil de localizar, mas eu nunca tinha ido a São Paulo. E levávamos já uma mala do correio. CAN dos Guerreiros, 80 anos de uma história molhada pelo rio. História de pés e olhos molhados. CAN de nariz para o alto, altivo ao olhar para baixo e decolar junto. Quem viveu este sonho continua sonhando acordado. Para quem foi ajudado, para quem ajudou. A população não conhecia nem o trem. Veio a conhecer o avião antes do trem. De modo que durante a noite toda estabeleceu-se uma verdadeira romaria para ver o avião de perto. Era realmente um avião, podia-se dizer, valente. Ele enfrentou todas as rotas do Brasil com muita galhardia, enfrentou muitas dificuldades. Naquela época não haviam comunicações, não havia apoio de forma alguma, os campos eram precários, procurando pousar, né, a roda, né, a direção, que comandava os lemos, vinha pousando. Quando o avião encostava no chão, ele tinha que puxar a roda toda para trás, segurava a roda aqui no peito com o braço, com esta mão procurava controlar o motor, tirar o motor do avião completamente, com a outra mão no freio e com os pés nos pedais, controlando a direção e etc. Então eu costumo dizer que esse avião parecia o piloto um verdadeiro malabarista chinês.
De modo que no campo nacional, então, a vinda do C-47 representou uma possibilidade de uma estruturação de apoio muito mais ampla para essas regiões longínquas do Brasil. Eu, quando comecei a voar e viajar pelo Brasil, eu sentia com que ânsia as populações das cidadezinhas menores do interior do Brasil recebiam o avião. Atrás de notícias, naquele tempo não havia rádio, não havia essas facilidades todas de hoje. A comunicação era um tabu, de modo que nós é que levávamos as notícias, os jornais, as revistas. E a aviação contribuiu muito para a integração do Brasil. Missões pela região amazônica, principalmente no apoio à população carente. Nós vemos cidades ali onde a aeronave é o único elo de ligação rápida. Um barco pelo rio, por exemplo, levaria de 15 a 20 dias para cumprir uma determinada rota. Enquanto isso, nós podemos fazer em questões de 40 a 50 minutos. Quando nós fazíamos o Correio Nacional no interior do Brasil, nas linhas do Tocantins, do Acre, eram sempre missões que nos tocavam, porque nós tínhamos a oportunidade de levar vida, pode-se dizer assim, àquelas populações. Uma época muito bonita, muito agradável, em que a gente estava sentindo que estava prestando um serviço ao país, conduzindo gente e auxílio a todos os cantos do país. Foi uma grande época em que eu vivi. Olha, para mim foi uma coisa mais sensacional, fantástica que eu tive na minha vida. A minha vivência no campo foi ter realizado algo útil para a Força Aérea Brasileira e para o povo brasileiro, representado naquelas regiões longínquas do Brasil. Primeiro, a sensação do dever cumprido, transportar os feridos, levar gente para o hospital, trazendo, portanto, um sinal de solidariedade humana muito importante que até hoje persiste nos voos da FAB. A minha vida toda eu voei no CAN. É a coisa mais alegre que a gente tem. É uma satisfação que a gente não consegue exprimir. A gente chega até a chorar às vezes. Quem experimentou conversar com esses guerreiros tem vontade de sair voando. Tem vontade de atender junto, ouvir suas histórias, saber como levar o alívio. Alívio, aliás, é palavra bastante pronunciada nesta história de superação. Desde a primeira missão, aquela que levou a carta nessa aeronave, o CAN passaria a se identificar com as necessidades do brasileiro. Depois veio a integração para o Oeste, pousando onde pareceria impossível. A Amazônia tornou-se outra, virou nossa terra propriamente dita, propriamente amor. Até hoje continua esse desafio, com paisagens semelhantes àquelas de outras datas. Menos selvagem, mais brasileira. As distâncias são as mesmas. Para atravessar esses rios, que parecem veias de um corpo, a população leva dias. Os aviões da FAB, a serviço do CAN, tornam a espera bem menor e a vida bem maior. Vida maior, socorro maior, sufoco menor. Afinal, é a nossa missão. Os guerreiros que foram para a Segunda Guerra tinham a experiência do CAN e o olho apurado nas cartas aeronáuticas. Voltaram da guerra e desde lá dão uma lição do que é trabalhar em tempos de paz. Em tempos de paz se mantém a paz. Com o Correio Aéreo Nacional, a FAB pôde ser vista mais de perto, onde não tem holofotes, mas tem asas e uma vontade que se revigora a cada missão. Uma vontade amparada por profissionalismo, que completa 80 anos. E pensar que o sonho de voar também nasceu dos ideais de um brasileiro há mais de 100 anos. Acima e abaixo dessas árvores tem Brasil. E onde tiver Brasil, os guerreiros prometem, sempre terá
Correio Aéreo Nacional.